Mais um mergulho nosso. Hoje a gente tem aqui, olha, um conjunto bem interessante de registros. São recortes de jornal, algumas anotações, material promocional e tudo isso mapeia um período bem específico da trajetória da artista Denise Lopes, ali entre o finzinho dos anos 70 e meados dos anos 80. A nossa ideia aqui é tentar conectar esses pontos, sabe? Entender essa atividade dela nesse momento de formação lá em Minas Gerais e também os primeiros passos em São Paulo. Ok, vamos lá. A gente começa então em 1978. Tem umas menções a um painel do Oswaldo Diniz, artista plástico, e a peça Poesia Viva, lá no Teatro Marília. Coisas ainda um pouco esparsas, né? Mas aí, logo em 79, a Denise Lopes já aparece de forma mais clara. Foi no lançamento do projeto Músico Mineiro, lá no Casarão da Mina, em Nova Lima. Tem até uma entrevista dela para o Estado de Minas dessa época. E isso já é interessante, né? Porque mostra que o começo dela não foi isolado. Ela já estava ali conectada com projetos culturais importantes, espaços relevantes em Minas. Isso indica, assim, uma inserção na cena local desde cedo. Não é uma coisa que surgiu do nada. Exatamente. E aí chega 1980 e parece que foi um ano assim de muita atividade. A quantidade de registros aumenta bastante. Tem o show Venho de Longe no Teatro Icebeu. A produção era da Anete Caldas e saiu muita coisa na imprensa. Estado de Minas, Jornal de Casa, Diário da Tarde. Mencionam o Carlos Felipe, o Geraldo Simões, nomes conhecidos na cobertura cultural da época, né? Uhum. Bastante visibilidade já. Pois é, mas não para por aí. Ainda em 80, aparecem divulgações do show Primeira Bateria, depois tem apresentações no Espaço Grelha e também o show Nova Estação, que foi na ProArte. A ProArte era um palco importante em BH, né? Sim, sim. Era um espaço bem ativo. É uma sequência, assim, muito rápida de projetos diferentes em um ano só. Essa intensidade chama atenção, não acha? Com certeza. Essa sucessão toda veio de longe, primeira bateria, nova estação, grelha isso. Não é só a produtividade, sugere muito um período de busca de experimentação artística mesmo. É como se ela estivesse testando coisas, talvez definindo uma linguagem própria, né? E fazendo isso de forma pública, com a imprensa local registrando. A cobertura é bem consistente nesse período. Faz todo sentido. E essa fase de experimentar parece que leva a novas conexões, né? Porque avançando para 81 e 82, as colaborações ficam mais evidentes. Temos registros de shows com Alberto Collen, em 81, e depois com o Grupo Farmácia, em 82. Os dois na ProArte de novo. Parece que era um espaço recorrente para ela. Pois é, e se a gente conecta isso com o quadro geral, a gente vê uma evolução clara. Depois daquele ano super intenso de 80, vêm as parcerias. Isso indica um diálogo já mais estabelecido com outros músicos da cena mineira. E, olha, o surgimento de um show chamado Retrospectiva, já em 82. Isso é muito significativo. Foi apresentado em lugares como La Taberna, Espaço Bambis. Isso sinaliza que, em poucos anos, ela já tinha um corpo de trabalho reconhecido, sabe? A ponto de ser revisitado e apresentado assim como uma retrospectiva. É um marco interessante de consolidação, né? Sim, um marco de consolidação rápido até. E a trilha continua. Em 1983, tem um registro de participação especial dela no show Pra Cima. Foi lá no Teatro Francisco Nunes, uma homenagem para Chiquinha Gonzaga. Importante, né? Muito. Mostra ela participando de eventos maiores, homenagens. E logo depois disso, as anotações que a gente tem aqui indicam uma mudança para São Paulo. Algo por volta de 84, talvez 85. Aí começam a aparecer menções a shows no Bexiga, no Teatro Mambembe. E tem um projeto específico chamado Lua Leste com Nema Plá. Essa mudança para São Paulo é um ponto bem crucial nesses registros. Sair da cena mineira, onde ela já estava se consolidando, e buscar um novo espaço num centro maior como São Paulo. Isso sugere, claro, ambição, busca por novos desafios, né? Outra visibilidade. E esses shows, como o Lua Leste,
indicam que ela continuou produzindo nesse novo contexto paulistano. Então, resumindo um pouco o que esses papéis todos nos mostram, a gente consegue ver o desenho bem nítido de um percurso, né? Uma artista que surge, se firma com muita força ali na cena mineira do início dos 80, produzindo muito, experimentando, e depois dá um passo maior, vai para São Paulo. Exatamente. É isso. Embora as fontes sejam fragmentadas, né? São recortes, anotações, como um mosaico mesmo que a gente está tentando montar. Mas elas pintam esse quadro de uma atividade artística consistente, de uma evolução e de uma inserção assim progressiva em espaços culturais importantes. A imagem que fica é essa, uma artista construindo a carreira, sabe? Passo a passo, show a show. Sim. E aí fica a reflexão, né? Porque os papéis mostram as datas, os locais, os nomes, mas e o conteúdo mesmo? O que será que as músicas, as poesias desses shows todos revelariam sobre? Sobre as expressões culturais, as buscas artísticas daquele período no Brasil, um Brasil ali em transição. Isso os papéis não contam em detalhe. Mas, bom, nos deixam pensando, né?